Quando foi a última vez que você sentiu que estava realmente vivendo a sua própria vida? Não uma simulação do que outros esperam de você. Não um roteiro escrito por seus pais, pela sociedade ou pelo medo. Mas sua vida autêntica, aquela que ressoa com a verdade mais profunda do seu ser. Essa pergunta, aparentemente simples, carrega o poder de desmoronar fachadas que construímos ao longo de décadas. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, alertava: a maioria das pessoas não apenas nunca viveu sua própria vida, como nem sequer suspeitam de que poderiam ter vivido de outra forma. Existe uma voz dentro de você tentando desesperadamente ser ouvida, um chamado persistente que sussurra nos momentos de silêncio, que grita nos seus sonhos e que se manifesta através daquela inquietação que você não consegue nomear. Essa voz é o seu self verdadeiro, a totalidade do seu ser, tentando te despertar de um sonho que não é seu. Um sonho que talvez você tenha confundido com realidade por tanto tempo que esqueceu como é estar verdadeiramente desperto. Você já se pegou olhando para sua vida de fora, como se observasse um estranho, vivendo uma rotina que parece estranhamente familiar, mas não completamente sua? Aquela sensação perturbadora de que, apesar de todos os seus esforços para fazer tudo certo, algo fundamental ainda está faltando? Jung chamava isso de viver a vida não vivida, quando seguimos um caminho que atende às expectativas externas, mas que lentamente sufoca nosso espírito. O preço dessa desconexão é cobrado diariamente, através de uma exaustão que nenhum descanso parece curar. Uma ansiedade que medicamentos apenas silenciam temporariamente. Uma sensação de vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Esse é o grito silencioso do seu self autêntico, implorando para ser reconhecido. Você não está sozinho nessa jornada de desalinhamento. Estamos vivendo uma epidemia silenciosa de vidas emprestadas e identidades forjadas para sobreviver num mundo que valoriza mais a conformidade do que a autenticidade. Como Jung observou, o privilégio de uma vida é ser quem você é. Um privilégio que muitos de nós abandonamos sem perceber. Quantas vezes você sentiu aquela pontada no peito ao ver alguém fazendo exatamente o que você sempre quis, mas nunca teve coragem de perseguir? Aquele aperto no estômago quando alguém menciona um sonho que você enterrou há tanto tempo que quase esqueceu que um dia existiu? Esses momentos são sinais, pequenos lembretes de que parte de você está adormecida, esperando ser despertada. Vida autêntica que Jung nos convida a viver não é um luxo reservado para poucos iluminados. É seu direito de nascença. É a razão pela qual você está neste planeta, neste exato momento. E talvez este não seja um encontro casual entre você e estas palavras. Talvez seja o universo conspirando, através de sincronicidades, como Jung chamava esses encontros aparentemente acidentais carregados de significado, para te despertar para uma verdade que você já conhece nas profundezas do seu ser. Pense, por um momento, o que você sentiria se descobrisse que passou toda a sua vida cumprindo um contrato que nunca assinou, seguindo regras que você não ajudou a criar, perseguindo sonhos que, na verdade, nunca foram seus? Conheço Maria, uma executiva de sucesso que acordou aos 45 anos em uma crise existencial profunda. Do lado de fora, ela tinha tudo: o cargo, o salário, o reconhecimento. Mas quando seu terapeuta perguntou simplesmente o que te traz alegria, ela percebeu com horror que não sabia responder. Anos dedicados a uma carreira que nunca escolheu conscientemente, apenas herdou das expectativas paternas de segurança financeira acima de tudo. Seu corpo respondeu com uma doença autoimune que nenhum médico conseguia explicar. Jung diria que era sua psique se rebelando contra uma vida que não era verdadeiramente sua, ou João, que seguiu o caminho seguro de uma profissão tradicional, enterrando seu talento artístico para ser responsável. Aos 50 anos após um ataque cardíaco que quase o matou, ele confessou ao seu filho: vivi a vida que meu pai queria para mim, não a que eu queria para mim mesmo. Que tragédia maior pode existir
do que chegar ao fim da vida e perceber que você nunca realmente viveu. O sofrimento que você talvez esteja sentindo agora, aquela sensação de estar preso, perdido ou simplesmente desconectado, não é um sinal de fraqueza ou falha. Pelo contrário, Jung nos ensina que esse desconforto é, na verdade, um sinal de saúde psíquica. É sua alma se recusando a se contentar com menos do que merece. É seu self autêntico batendo na porta da consciência, exigindo ser reconhecido. A psicologia profunda nos mostra que a verdadeira doença não está na inquietação ou na crise, mas na conformidade silenciosa com uma vida que não ressoa com nossa verdade interior. Como Jung afirmou, a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Em outras palavras, os sintomas que tentamos suprimir, a ansiedade, a depressão, o vazio existencial, são muitas vezes o caminho para a nossa cura mais profunda, se tivermos a coragem de ouvi-los. Você já parou para considerar que sua insatisfação persistente possa ser, na verdade, sua bússola interna funcionando perfeitamente? Que seu desconforto talvez seja o chamado mais honesto para uma vida mais plena? Jung testemunhou em sua prática clínica como as pessoas adoecem quando se afastam de sua natureza essencial. O privilégio de uma vida é ser quem você é. Não, é apenas uma frase inspiradora. É uma prescrição para a saúde psíquica. Quando traímos nossa essência, nosso corpo e mente eventualmente protestam. A ansiedade crônica, a insônia, as doenças psicossomáticas, todos podem ser sinais de uma vida desalinhada do self verdadeiro. Você não está quebrado, não precisa ser consertado. O que você está sentindo pode ser o início de um despertar. Doloroso, sim, mas potencialmente libertador. Como Jung observou, não há nascimento de consciência sem dor. O que existe dentro de você não é um vazio a ser preenchido com distrações, mas um chamado a ser atendido. Um chamado que talvez tenha começado como um sussurro e agora se transformou em um grito que não pode mais ser ignorado. Jung entendia que esse chamado frequentemente se manifesta primeiro através da persona, a máscara social que desenvolvemos para funcionar no mundo exterior. A persona em si não é negativa. Todos precisamos adaptar nosso comportamento a diferentes contextos sociais. O problema surge quando a persona se torna rígida, quando esquecemos que estamos usando uma máscara e a confundimos com nosso rosto verdadeiro. Quando isso acontece, começamos a viver uma vida imposta, não uma vida escolhida. Como você reconhece se está vivendo através de uma persona dominante que sufocou seu self verdadeiro? Observe atentamente. Você se sente estranhamente desconfortável quando está sozinho, sem ninguém para performar? Sente-se exausto após interações sociais, como se tivesse representado um papel exigente? Tem dificuldade em identificar o que realmente deseja, independente das expectativas dos outros? Sua linguagem está repleta de deveria e precisaria, em vez de quero e escolho. Quando a persona assume o controle, pagamos um preço físico e emocional alto. O corpo mantém a contagem, através de tensão crônica, problemas digestivos, dores inexplicáveis. Como Jung observou, o que você reprime não desaparece. É meramente transferido para o corpo. Seu corpo pode estar te enviando mensagens que sua mente consciente se recusa a ouvir, e então há a sombra. Aqueles aspectos de nós mesmos que foram rejeitados, reprimidos e empurrados para o inconsciente. Jung nos ensinou que quanto mais nos identificamos com nossa persona idealizada, mais robusta e potencialmente destrutiva se torna nossa sombra. Ela contém não apenas nossos impulsos negativos, mas também talentos não desenvolvidos, desejos autênticos e partes essenciais de nossa natureza que foram sacrificadas no altar das expectativas externas. Quando negligenciamos a sombra, ela encontra maneiras de se manifestar, através de comportamentos compulsivos, explosões emocionais aparentemente sem causa, fascínio por pessoas que expressam livremente o que reprimimos em nós mesmos. Esses não são sinais de fraqueza moral, mas alertas preciosos do self tentando restaurar o equilíbrio. Faça este exercício simples.
Reserve um momento de silêncio e pergunte a si mesmo: o que eu desejaria fazer se ninguém jamais soubesse? Se estivesse livre de julgamentos, consequências e expectativas, as respostas que emergem, muitas vezes surpreendentes, às vezes perturbadoras, são pistas valiosas do seu self autêntico, tentando se comunicar através das camadas de condicionamento. A desconexão do self verdadeiro não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, muitas vezes começando na infância. Como Jung escreveu, o maior impacto no desenvolvimento da criança está nas coisas não ditas e não expressas pelos pais. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde sua sensibilidade era vista como fraqueza, onde sua curiosidade era rotulada como distração, onde seus talentos naturais foram desvalorizados por não se alinharem com as ambições que outros tinham para você. Os complexos materno e paterno, as imagens internalizadas e frequentemente distorcidas de nossos pais, continuam moldando nossas escolhas muito depois de termos deixado a casa da infância. A voz crítica que te diz que nunca é suficiente, o medo paralisante de desapontar figuras de autoridade, a necessidade desesperada de aprovação. Essas são as marcas de complexos parentais operando silenciosamente nos bastidores da sua vida. Para identificar essas vozes internas que não são verdadeiramente suas, observe seus pensamentos automáticos quando enfrenta uma decisão importante. Aquele tom, crítico, exigente ou catastrófico, raramente pertence ao seu self autêntico. É mais provável que seja um eco de figuras parentais ou de autoridade cujas expectativas você internalizou. O condicionamento social se soma às feridas familiares, criando camadas adicionais de desconexão. Jung falou extensivamente sobre o inconsciente coletivo, o reservatório de experiências compartilhadas pela humanidade. Os arquétipos que residem neste inconsciente coletivo podem ser fontes de sabedoria e conexão, mas quando distorcidos pela sociedade, tornam-se prisões invisíveis. O arquétipo do herói se transforma na expectativa esmagadora de conquista constante. A grande mãe se torna a obrigação de sacrifício perpétuo. O sábio se distorce na pressão por perfeição intelectual. Absorvemos essas expectativas sem questioná-las, medindo nosso valor por padrões que nunca escolhemos conscientemente. Sociedade moderna intensifica esse desalinhamento. Vivemos na era da comparação constante, onde as redes sociais nos apresentam versões curadas e idealizadas da vida de outros. O sucesso é definido em termos estreitos: status, riqueza, material, reconhecimento externo. Como Jung alertou, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas somos constantemente encorajados a olhar para fora, comparando nossa realidade interna complexa com as fachadas polidas de outros. O trauma do falso self ocorre quando, para sobreviver emocionalmente, aprendemos a reprimir nossos impulsos autênticos. Talvez você tenha descoberto cedo que sua expressão emocional genuína era recebida com rejeição, que seus interesses naturais eram ridicularizados, que sua autenticidade trazia desaprovação. Então adaptou-se, construiu um self que seria aceito, mesmo à custa de sua verdade interior. Este abandono forçado do self verdadeiro deixa cicatrizes profundas, a sensação persistente de estar performando em sua própria vida, o medo constante de ser descoberto, a exaustão crônica de manter uma fachada. Como Jung observou, até tornar consciente o inconsciente, este dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O primeiro passo para reclamar sua vida autêntica é reconhecer honestamente o quanto você tem vivido de acordo com scripts impostos. Este reconhecimento geralmente vem com dor. A dor de perceber anos ou décadas potencialmente vividos em desalinhamento. Mas Jung nos lembra: não existe cura sem primeiro a dor do reconhecimento. A boa notícia é que seu self verdadeiro nunca desiste de você. Continua enviando sinais, tentando orientá-lo de volta ao seu caminho autêntico. Os sonhos são uma das linguagens mais poderosas do self. Jung considerava os sonhos como
a comunicação direta do inconsciente para o consciente. Eles falam uma linguagem simbólica, frequentemente compensando os desequilíbrios da vida consciente. Preste atenção especial aos sonhos recorrentes, aqueles que te deixam com uma sensação intensa ao acordar. Aos personagens que aparecem repetidamente. Anote-os sem tentar imediatamente interpretá-los. Com o tempo, padrões emergem, mensagens do self tentando te guiar de volta para casa. Sua intuição é outra bússola confiável. Aquele conhecimento instintivo que sente no corpo antes que a mente possa articulá-lo. A cultura moderna nos ensinou a desconfiar da intuição, a valorizar apenas o conhecimento racional. Mas Jung insistia na sabedoria da psique total, que se comunica através de sensações corporais, emoções súbitas e percepções que transcendem a lógica linear. Como distinguir entre a ansiedade comum e o genuíno chamado da alma? A ansiedade neurótica geralmente nos paralisa, nos prende em ruminações circulares sem saída. O chamado da alma, mesmo quando desconfortável, carrega uma qualidade diferente, uma sensação de movimento, de possibilidade, um desconforto que aponta para uma direção. Como Jung colocou, o que você resiste, persiste. O que você abraça, se transforma. As crises de vida, sejam elas relacionadas à carreira, relacionamentos ou saúde, raramente são apenas infortúnios aleatórios. Na perspectiva junguiana, são frequentemente oportunidades de realinhamento. Momentos em que a vida nos força a parar e reconsiderar o caminho que estamos seguindo. Uma demissão inesperada pode ser a chance de finalmente perseguir a vocação que sempre ignorou. Um colapso físico pode ser o corpo exigindo uma completa reavaliação de prioridades. Jung observou que muitos de seus pacientes na meia-idade sofriam não de qualquer neurose clássica, mas do vazio de vida sem significado, pessoal verdadeiro. Por volta dos 35 anos, muitos começam uma descida ao inferno. Este inferno é frequentemente o confronto necessário com a vida não vivida, com desejos autênticos reprimidos, com o self verdadeiro que foi abandonado em favor de adaptação social. Sincronicidades, coincidências significativas que parecem apontar para um propósito maior, são outra linguagem pela qual o self tenta nos guiar. Aquele livro que cai aberto exatamente na página que você precisava ler. O estranho que menciona algo que você estava justamente considerando. O caminho alternativo que você foi forçado a tomar, levando a um encontro crucial. Jung nos ensina a prestar atenção a esses momentos como possíveis sinalizações no caminho para a vida autêntica. Um exercício poderoso é identificar seu mito pessoal versus os mitos impostos que você tem vivido. Todo ser humano carrega uma narrativa interna que dá significado à sua existência. Pergunte-se: qual história estou vivendo? É realmente minha? Ou é uma história que herdei? Talvez você esteja vivendo o mito do Salvador, aquele que sacrifica suas próprias necessidades para resgatar os outros, um papel frequentemente assumido na infância para sobreviver a ambientes familiares disfuncionais. Ou o mito do eterno, estudante, sempre se preparando para a vida, nunca se sentindo pronto para realmente vivê-la. Ou o do guerreiro infalível, constantemente provando seu valor através de conquistas, incapaz de aceitar vulnerabilidade ou falhas. Para distinguir entre desejos próprios e programações externas, observe o que te energiza versus o que te drena. As atividades alinhadas com seu self genuíno tendem a produzir o que Jung chamava de flow, um estado de engajamento total onde o tempo parece desaparecer. Em contraste, mesmo o sucesso em atividades desalinhadas com sua natureza deixa uma sensação de vazio. O caminho para a reconexão com o self autêntico passa inevitavelmente pelo confronto com a sombra. Jung foi enfático. Não há luz sem sombra, e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Aceitar os aspectos rejeitados de si mesmo não significa dar livre curso a impulsos destrutivos, mas integrá-los conscientemente, transformando sua energia em força criativa.
Comece identificando os traços que você mais critica nos outros. O que te irrita profundamente em outras pessoas frequentemente reflete aspectos não reconhecidos em você mesmo. A arrogância que você despreza pode apontar para ambições não assumidas. A irresponsabilidade que condena pode espelhar seu anseio reprimido por liberdade. Em vez de rejeitar esses aspectos, pergunte-se: como posso integrar essa energia de forma construtiva? A ambição pode se tornar busca de excelência em vez de competição destrutiva. O anseio por liberdade pode se transformar em criatividade em vez de irresponsabilidade. A sombra contém não apenas nossos aspectos negativos, mas também potenciais não realizados. A reconciliação com seu ânimos, para mulheres, ou anima para homens, os aspectos contrassexuais da psique, conforme descritos por Jung, é outro passo crucial. Em uma sociedade que frequentemente impõe papéis rígidos de gênero, muitos de nós reprimimos qualidades essenciais associadas ao sexo oposto. Homens rejeitam sua sensibilidade e receptividade, anima, enquanto mulheres negam sua assertividade e independência, animus. Essa repressão cria um desequilíbrio profundo, frequentemente manifestado em relações disfuncionais, onde projetamos no parceiro os aspectos rejeitados de nós mesmos. Para recuperar a totalidade, precisamos reconhecer e integrar essas energias complementares. Um homem conectado com sua ânima tem acesso à intuição e sensibilidade sem sentir que isso ameaça sua identidade. Uma mulher em harmonia com seu ânimos pode expressar poder e autonomia sem culpa ou agressividade compensatória. A técnica da imaginação ativa, desenvolvida por Jung, oferece um caminho direto para o diálogo com o self. Diferente da meditação convencional, que frequentemente busca silenciar a mente, a imaginação ativa envolve um engajamento consciente com as imagens e símbolos que emergem do inconsciente. Comece em um estado de relaxamento, permitindo que uma imagem surja espontaneamente. Pode ser um personagem, um lugar, um objeto simbólico. Em vez de apenas observar passivamente, interaja, faça perguntas, escute respostas, permita que a cena se desenvolva organicamente. O importante não é controlar o processo, mas permanecer, conscientemente engajado com o que emerge. Esta prática, realizada regularmente, estabelece uma ponte entre o consciente e o inconsciente, permitindo que a sabedoria do self gradualmente se integre à vida cotidiana. Como Jung descreveu, quem olha para dentro desperta. A jornada de reconexão com o self não é uma linha reta, mas uma espiral. Revisitamos velhos temas em níveis cada vez mais profundos de compreensão. Haverá resistência, tanto interna quanto externa. Internamente, o medo do desconhecido, a culpa por finalmente priorizar suas necessidades, a dúvida sobre sua capacidade de viver autenticamente. Externamente, aqueles que se beneficiavam do seu desalinhamento podem tentar, consciente ou inconscientemente, mantê-lo no papel familiar. Jung nos lembra: a pessoa deve pagar um preço por sua individualidade. Esse preço pode incluir desaprovação, incompreensão, até mesmo perdas significativas. Mas o custo de não pagar esse preço é incomensuravelmente maior. Uma vida de silencioso desespero, uma morte acompanhada pelo amargo arrependimento do não vivido. A coragem de dizer não ao imposto começa com pequenos atos de autenticidade. Expressar uma opinião verdadeira, em vez de aquela que seria bem recebida. Dedicar tempo a uma atividade que nutre sua alma, mesmo quando vozes internas e externas insistem que você deveria estar sendo produtivo. Estabelecer um limite claro quando antes você teria cedido para agradar. Cada não para o imposto é um sim para o autêntico. Como Jung colocou, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Esta é talvez a afirmação mais poderosa de agência pessoal. Reconhecer que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias, mantemos a liberdade essencial de escolher nossa resposta a elas. Reconectar-se com sua criança interior
é um passo essencial para recuperar sua autenticidade. Antes que o mundo lhe ensinasse a desconfiar de seus impulsos naturais, antes que você aprendesse a se moldar para caber em expectativas externas, você sabia exatamente quem era. Seus interesses eram genuínos, suas reações espontâneas, sua curiosidade ilimitada. Jung enfatizava a importância da criança divina, o arquétipo que representa nossa natureza original, não contaminada pelas adaptações forçadas. Esta criança interior ainda vive dentro de você, preservando a memória de seus dons naturais e paixões autênticas. Estabeleça um diálogo consciente com essa criança interior. Pergunte a ela: o que você realmente ama fazer? O que te faz perder a noção do tempo? O que te enche de alegria sem esforço? As respostas podem revelar talentos abandonados, interesses suprimidos, modos de ser que foram sacrificados no altar da aceitação social. Recupere gradualmente o espírito de brincadeira que é natural a toda criança. O brincar não é apenas diversão. É um estado de ser essencial para a criatividade, aprendizado e descoberta do self. Como Jung observou, o homem só é inteiramente homem quando brinca. Nossa sociedade hipercompetitiva desvaloriza o brincar, vendo-o como indulgência, improdutiva. Mas é precisamente essa qualidade não utilitária que o torna tão valioso, um fim em si mesmo, uma expressão pura de ser em vez de fazer. Reserve tempo regularmente para atividades sem objetivo prático além do prazer que proporcionam. Desenhe sem preocupação com o resultado. Dance como se ninguém estivesse vendo. Explore um tema por pura curiosidade, sem agenda de produtividade. Essas práticas aparentemente inúteis são, na verdade, reconexões profundas com seu ritmo natural e interesses genuínos. Criar rituais de autenticidade é outra prática poderosa para sustentar o caminho de retorno ao self. Rituais são ações simbólicas que ancoram intenções na realidade física, criando pontes entre o mundo interior e exterior. Como Jung escreveu, em todos os caos há um cosmos, em toda desordem, uma ordem secreta. Os rituais nos ajudam a descobrir e manter essa ordem interior. Estabeleça um espaço físico, por menor que seja, dedicado exclusivamente à expressão autêntica. Pode ser um altar com objetos significativos, um caderno para escrita livre, um canto com materiais artísticos. O importante é que este espaço seja protegido das demandas externas e expectativas. Um santuário para seu self verdadeiro. Crie também um tempo protegido, mesmo que sejam apenas 15 minutos diários, durante o qual você se permite ser completamente honesto consigo mesmo, sem julgamentos, sem censura, sem necessidade de performance. Este tempo sagrado é o alicerce sobre o qual sua vida autêntica será gradualmente construída. Símbolos pessoais podem servir como âncoras poderosas durante a jornada de individuação. Jung deu enorme importância aos símbolos como portadores de energia psíquica, pontes entre o consciente e o inconsciente. Identifique ou crie símbolos que representem aspectos do seu self autêntico, uma imagem, um objeto, uma palavra, e incorpore-os conscientemente à sua vida diária como lembretes de seu compromisso com a autenticidade. A jornada de retorno ao self é tanto interior quanto exterior. Reflete-se eventualmente em escolhas concretas sobre como você vive. Para alguns, isso significa uma mudança radical de carreira. Para outros, uma transformação nas relações pessoais. Para muitos, é uma reorganização sutil, mas profunda de prioridades e valores, que gradualmente altera o curso da vida. Carlos, um executivo bem-sucedido, percebeu após anos de terapia junguiana que sua obsessão por segurança financeira, que direcionou toda a sua carreira, era na verdade um eco do trauma de pobreza de seu pai, não seu próprio valor autêntico. Essa conscientização não o levou a abandonar sua carreira, mas a transformá-la. Renegociou sua posição para ter mais tempo com a família e retomou uma paixão abandonada pela música. Sua vida externa parecia similar aos olhos dos outros, mas era radicalmente diferente em sua experiência interna, agora alinhada com valores escolhidos conscientemente, não herdados inconscientemente.
Ana, uma mãe dedicada, descobriu através do trabalho com sonhos que havia subordinado completamente sua identidade aos papéis de mãe e esposa, reproduzindo o padrão de autoanulação que testemunhou em sua própria mãe. Seu processo de individuação envolveu renegociar dinâmicas familiares estabelecidas há muito tempo, enfrentando a culpa e o medo de desaprovação. Ela não abandonou sua família, mas transformou fundamentalmente como habitava esses papéis. Agora, a partir de escolha consciente, não de compulsão inconsciente. Jung nos lembra que a individuação não fecha a pessoa para o mundo, mas a reúne ao mundo. Tornar-se mais autenticamente você não significa isolamento ou egoísmo, mas uma participação mais verdadeira e significativa no coletivo humano. Quando você abandona papéis impostos e traz seus dons genuínos, contribui de forma única e insubstituível para o todo. Observe a diferença sutil, mas crucial entre individualismo, a preocupação exclusiva com o próprio bem-estar, e individuação, o processo de tornar-se integralmente quem você é destinado a ser, incluindo sua conexão com os outros e com o mundo. A individuação genuína sempre expande nossa capacidade de relação e serviço, pois nos liberta da necessidade constante de validação externa que drena nossa energia psíquica. O caminho de reconexão com o self frequentemente desperta o que Jung chamava de função religiosa da psique, um anseio natural por significado e conexão com algo maior que o ego individual. Isso não implica necessariamente adesão a dogmas religiosos formais, mas o reconhecimento de uma dimensão transcendente da existência. Jung observou que muitos de seus pacientes na segunda metade da vida sofriam fundamentalmente de falta de significado, não de traumas específicos ou conflitos psicológicos clássicos. O problema da segunda metade da vida é encontrar uma relação religiosa com a vida. E religioso significa considerado com cuidado, observado conscienciosamente, levado a sério. Quando nos realinhamos com nosso self autêntico, começamos a perceber um propósito mais profundo para nossa existência, não imposto externamente, mas emergindo organicamente de nossa natureza essencial. As sincronicidades aumentam, as escolhas difíceis se tornam mais claras, uma sensação de destino ou chamado se desenvolve naturalmente. Este sentido de propósito não é algo que você inventa arbitrariamente, mas algo que descobre através da escuta atenta do self. Como Jung colocou, seu destino é o resultado do diálogo entre o consciente e o inconsciente. É uma colaboração contínua, não uma revelação única ou um plano imutável. À medida que você avança na jornada de reconexão com o self, começará a notar mudanças sutis mas profundas, uma sensação crescente de paz interior, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Maior resiliência diante de críticas ou rejeição, uma clareza intuitiva sobre decisões que antes pareciam agonizantes. Estes são sinais de alinhamento interno emergente. As relações também se transformam. Quando você não está mais operando a partir de necessidades neuróticas de aprovação ou medo de abandono, torna-se capaz de conexões mais autênticas e satisfatórias. Como Jung observou, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Você começa a se reconhecer nos pequenos momentos de coragem, autêntica, aquele não que você finalmente conseguiu dizer sem se desculpar. A decisão de priorizar algo que nutre sua alma, mesmo quando vozes internas e externas insistiam que havia coisas mais importantes para fazer. A capacidade crescente de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente das expectativas sociais. Jung enfatizava que o processo de individuação, este caminho de tornar-se integralmente quem você é, nunca está verdadeiramente completo. É uma jornada contínua de autodescoberta e realinhamento. A personalidade nunca é completa, ele escreveu. É um processo, não um estado permanente. Uma jornada, não um fim. Esta compreensão traz uma liberdade profunda. Você não precisa chegar lá de uma vez.
Não existe um estado final perfeito de autenticidade total. Há apenas o compromisso diário de escolher consciência em vez de automatismo, verdade interior em vez de expectativas externas, coragem em vez de conformidade. Carlos, um professor universitário que passou anos perseguindo o prestígio acadêmico à custa de sua verdadeira paixão pela escrita criativa, começou seu processo de realinhamento com pequenos passos. Primeiro, dedicando apenas 15 minutos diários à escrita que realmente amava. Gradualmente, reorganizou suas prioridades profissionais para incluir mais do seu talento autêntico. Eventualmente, publicou seu primeiro romance. Não como uma ruptura dramática com sua carreira, mas como uma expansão natural de sua identidade, agora mais integrada. Renata descobriu aos 52 anos, após uma vida dedicada exclusivamente à família, que havia ignorado um dom natural para a pintura. Seu processo de individuação não envolveu abandonar sua identidade como mãe e esposa, mas expandir seu senso de self para incluir esta dimensão negligenciada. Começou com um simples curso de arte local, enfrentando o medo de parecer amadora ou indulgente. Hoje, aos 65, sua arte é exposta em galerias, não porque buscava reconhecimento, mas porque seguiu fielmente o chamado do seu self autêntico. Estas histórias ilustram um princípio fundamental da psicologia junguiana. A individuação, raramente, segue o roteiro dramático de ruptura total, que nossa cultura romântica frequentemente idealiza. Mais comum é um processo gradual de integração, expandindo nossa consciência para incluir mais aspectos do self autêntico, renegociando relacionamentos existentes em vez de abandoná-los, transformando carreiras de dentro para fora. Como Jung observou, as maiores e mais importantes decisões na vida humana são, como regra, tomadas inconsciente e inconscientemente. O trabalho de individuação é trazer essas escolhas à luz da consciência, não para criar uma revolução dramática, mas para permitir uma evolução autêntica. A sincronicidade, o fenômeno de coincidências significativas que parecem desafiar a probabilidade estatística, frequentemente aumenta quando estamos no caminho de alinhamento com o self. Jung considerava a sincronicidade não como ocorrências sobrenaturais, mas como manifestações de uma ordem mais profunda que conecta os mundos interior e exterior. Quando você começa a viver mais autenticamente, pode notar um aumento dessas coincidências significativas. O livro que contém exatamente a inspiração de que você precisava cai nas suas mãos no momento certo. Você encontra um mentor ou amigo que compartilha exatamente a sabedoria necessária para seu próximo passo. Uma oportunidade surge que parece perfeitamente alinhada com seus dons recém-reconhecidos. Estas sincronicidades não são garantias de um caminho sem obstáculos. A jornada de individuação envolve inevitavelmente o confronto com limitações reais, sejam elas financeiras, relacionais, de saúde ou circunstanciais. Jung não prometia que seguir o self resultaria em uma vida livre de dificuldades, apenas que traria significado e autenticidade, mesmo as dificuldades inevitáveis. Como ele eloquentemente expressou, não é de estrelas e rosas que o caminho é feito, mas de noites escuras e pedras ásperas. No entanto, ao final ergue-se a árvore dourada da vida. Existirá resistência, tanto interna quanto externa. Internamente, os velhos complexos não desaparecem sem luta. A culpa por finalmente atender suas necessidades. O medo do desconhecido após anos ou décadas de padrões familiares, ainda que limitantes. A dúvida sobre sua capacidade de sustentar uma vida autêntica. Externamente, aqueles que se beneficiavam do seu desalinhamento, que contavam com sua complacência, seu sacrifício, sua submissão a expectativas impostas, podem resistir às mudanças que você inicia. Os sistemas e relacionamentos construídos ao redor do seu falso self podem protestar quando você começa a expressar seu self verdadeiro. Jung nos oferece sabedoria para esses momentos. Onde o medo está, ali está a sua tarefa. Os pontos de maior resistência frequentemente indicam precisamente
onde a transformação é mais necessária e potencialmente mais frutífera. A transformação autêntica raramente é linear. Haverá regressões temporárias a padrões familiares, momentos de dúvida, períodos de aparente estagnação. Jung nos lembra que não há desenvolvimento linear, há apenas uma circunambulação do self. Essa jornada circular, muitas vezes, nos leva de volta aos mesmos desafios, mas em níveis cada vez mais profundos de compreensão. O verdadeiro indicador de progresso não é a ausência de dificuldades, mas uma mudança na sua relação com elas. Uma capacidade crescente de enfrentar desafios a partir de um centro autêntico, em vez de reações automáticas determinadas por complexos não examinados. Jung testemunhou em sua prática clínica como pessoas que realizavam este trabalho de alinhamento com o self tornavam-se notavelmente resilientes diante das inevitáveis dificuldades da vida. Não porque estivessem protegidas do sofrimento, mas porque encontravam significado mesmo no sofrimento. A finalidade da psicologia é acordar o homem adormecido, ele escreveu. Aquele que carrega o destino da Terra, sobre quem é imposta a obrigação de carregar conscientemente o autoconhecimento intencional, contra todos os instintos, a inconsciência. Esta é talvez a mais profunda contribuição de Jung para nossa compreensão da vida autêntica, que ela não apenas nos beneficia individualmente, mas serve a um propósito maior. Cada ato de consciência, cada passo em direção à autenticidade, cada integração de aspectos fragmentados do self, contribui para a evolução da consciência coletiva. O que negamos em nós mesmos, encontramos nos outros, observou Jung. À medida que integramos nossa sombra, projetamos menos nos outros. À medida que reconciliamos nossos opostos internos, reagimos menos aos opostos externos. Cada passo individual em direção à totalidade contribui para a cura do mundo. A pergunta com que começamos: você está vivendo a vida que o universo escolheu ou a que te impuseram? Agora pode ser respondida com uma clareza renovada. A vida que o universo escolheu para você não é um destino fixo imposto de fora, mas o florescimento natural do seu self autêntico quando liberto das imposições externas e internas. Como Jung expressou, a flor não sonha em se tornar flor. Ela floresce. Hoje mesmo você pode dar um pequeno passo em direção a esse florescimento. Pergunte-se: o que uma versão mais autêntica de mim faria neste momento? E então, com gentileza, porém firmeza, mova-se nessa direção. Seu self verdadeiro nunca parou de te chamar. Através dos sonhos, das intuições, das sincronicidades, dos colapsos que pareciam fracassos, mas eram, na verdade, redirecionamentos necessários. Através daquela inquietação persistente que te trouxe até este momento, a este encontro, com uma verdade que, no fundo, você sempre conheceu. Como Jung nos lembra em uma de suas frases mais inspiradoras: torne-se quem você é, não quem lhe disseram para ser, não quem você acha que deveria ser, mas quem você verdadeiramente é, em toda a sua complexidade, contradição e beleza singular. Este é seu direito de nascença, e também sua mais profunda responsabilidade, não apenas para consigo mesmo, mas para com um mundo que precisa desesperadamente de pessoas vivendo a partir de sua verdade mais profunda, oferecendo seus dons autênticos, manifestando plenamente o propósito único para o qual vieram. O caminho está diante de você. A jornada já começou, e seu self verdadeiro, paciente e persistente, continua esperando. Não em algum lugar distante, mas aqui mesmo, no centro do seu ser, pronto para finalmente ser reconhecido, abraçado e vivido plenamente.